Vamos orar, depois eu dou alguns informes aqui, aí eu passo aqui para os nossos irmãos, que vão iniciar aqui com a gente, tá? Mas vamos orar aí, pedir ao Senhor que abençoe esse tempo, abençoe aqui as nossas conexões, que a gente consiga aí ter um bom tempo aqui, tá bom? Vamos orar. Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, que o Senhor é Deus soberano, o Senhor cuida de todas as coisas, nada está fora do teu alcance, fora do teu controle. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado nessa época que nós vivemos, com esse recurso, Senhor, que a gente pode reunir os irmãos em diversos lugares, coisa que seria praticamente impossível no passado, Senhor. Então, eu agradeço ao Senhor por esse tempo aqui, que o Senhor possa cuidar de nós e cuidar aqui dessa reunião. Oro pelo Ivaldo, oro pelo Neviston, pelo Soares, que o Senhor cuide deles e abençoe que essa nossa conversa, Senhor, seja para edificação do corpo de Cristo. Oramos ao Pai, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então eu quero primeiro agradecer a presença de todos. Eu sei que, assim, início de semana, a gente tem, às vezes chega à noite cansado aí dos afazeres, né, trabalho, mas eu quero agradecer, tá, a presença de vocês, agradecer aí o chamado que nós fizemos aí, e esse é um tempo aqui, como eu informei para vocês, que a gente vai ouvir os nossos irmãos, tá? Nossos que estiveram lá presentes no Fórum de Cáris, lá em março, lá no Quênia, na África, tá? E com certeza esses irmãos têm coisas para apresentar para nós, para que a gente fique por dentro, como eu falei, né? Do que está sendo conversado aí a nível de igreja dos irmãos aí no mundo, tá? Então, eu quero que você fique bem à vontade, eles vão ter um tempo de apresentação e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Para que os irmãos perguntem, que os irmãos tirem suas dúvidas. Então, faça perguntas, qualquer questão sobre cáries aí, que os irmãos vão compartilhar, até mesmo entender a própria questão de cáries. Eu sei, eu enviei aí para alguns líderes, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir sobre essa questão de cáries. Então, pergunte, nossos irmãos estão aqui, tá, para tirar aí as dúvidas, tá bom? Então, os nossos representantes, que nós enviamos lá para esse fórum, que foi escolhido lá na convenção de janeiro, o irmão Soares, pastor Soares e o pastor Neviston, tá? Eles foram os nossos representantes. O irmão Ivaldo, ele foi também, mas o irmão faz parte do comitê de cáries, tá? Então, depois ele vai explicar para ficar bem direitinho essa questão de como é que funciona, tá? E a própria relação da própria convenção em relação a cáries, tá bom? Então, anote aí, eu estou gravando aqui essa nossa reunião, depois eu vou editar esse vídeo, e aí eu vou disponibilizar para a gente ficar ouvindo, entendendo mais as coisas, tá? Então, não se preocupe que está a live ali, está indo lá para o meu canal, no modo privado, depois eu vou lá, eu vou editar, e vou deixar aqui só a nossa conversa para nós, vai ser um vídeo aí que a gente vai poder ter disponível aí sobre essa questão, tá bom? Então, eu queria passar aí a oportunidade aí para os nossos irmãos, aí o irmão Ivaldo e o pastor Neves e o pastor Soares, tá? Então, os irmãos podem ficar bem à vontade aí, tá bom? Qualquer coisa a gente está por aqui. Pode ficar à vontade aí, meus irmãos. Bem, boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas coisas
não somente do fórum especificamente, mas também da Aliança Caris, de uma maneira geral. Nós temos uma apresentação que a gente vai passar, e essa apresentação era tripartite, podemos dizer assim. Mas o Soares está com o problema lá da energia, lá na casa dele, ele está aqui presente, ele está ouvindo a gente pelo celular da França, porque o dele já descarregou. Né? Então, certo que ele vai, obviamente, participar com um comentário ou outro, e a gente vai conduzir as apresentações aqui da melhor maneira possível, tá bom? Ok? Então, assim, de pronto, a gente vai compartilhar uma tela aqui, tá? E é o material que a gente vai usar para esta reunião de hoje, e algumas coisas a gente vai usar no futuro também, tá? Ok? Tá? Então, assim, é importante que a gente use, né, da melhor forma esse material, tá? Esse material é um material que a gente preparou especificamente para esta reunião, mas ele foi extraído do material que foi usado lá no Fórum 2023 no Quênia. Tá? Então, para aqueles que ainda não ouviram falar sobre o que é a Aliança Caris, né, é importante que a gente traga para nós aqui o que é a aliança. Tá? A gente vai falar mais especificamente depois um pouco sobre a mudança do estatuto que aconteceu, mas, assim, sendo bem simples, é dizer que a Aliança Caris, na verdade, é o novo nome do que nós tínhamos no passado da Fraternidade da Graça, ou da Igreja dos Irmãos por Graça. Aqui no Brasil, a gente ainda utiliza a nomenclatura Igreja Evangélica dos Irmãos, que é mais fácil de identificar, mas em outros lugares isso já está sendo modificado. Se você entrar nas mídias da Ásia, por exemplo, você vai lá e encontra lá a expressão Caris. Né? Se você for aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, em 2016, como nós o fizemos aqui também, quando eles adotaram a Aliança Caris, eles também modificaram a sua própria nomenclatura naquela ocasião. Tá? Então, é extremamente importante que a gente esclareça isso, tá? Para que a gente saiba. Tá? E, no fundo, é o novo nome de uma fraternidade que já existe há mais de 300 anos. Tá? Mas, especificamente, a que existe de 1939 para cá, que é a Fraternidade Caris, ou a Igreja dos Irmãos por Graça. Tá bom? Então, vamos lá. Tá? A Aliança Caris, na verdade, para a gente começar a falar sobre ela mais especificamente, é bom entender um pouco dessa linha do tempo da Aliança Caris. A Aliança Caris, na verdade, ela não surgiu como organização. Ela surgiu como um movimento de irmãos interessados em plantar igrejas ao redor do mundo, alinhados a um forte desejo evangelístico e cujo idealizador, vou dizer dessa forma, foi um missionário norte-americano, já falecido, chamado Tom Julian, que trabalhou na França por muitos anos. Então, ele, com algumas pessoas juntos lá, em 1994, na verdade, um pouco antes, eles iniciaram essas conversas, essas tratativas, para fomentar um movimento, uma rede internacional de pessoas interessadas em promover a plantação de novas igrejas, novos trabalhos ao redor do mundo, em nome da Igreja dos Irmãos. Né? Então, o primeiro encontro oficial desses homens, né, aconteceu na França, em 1994,
Alguns dos nossos irmãos brasileiros estavam presentes lá, o Egon, o pastor Egon e o missionário Daniel Mendonça, eles estiveram presentes nesse encontro. Em 96, nós tivemos outro evento, esse evento foi no Canadá, e ali no Canadá começou a se estruturar algumas coisas importantes para o antigo, o que chamava Movimento Caris, na época. Tá? Dentre os brasileiros que estiveram presentes nessa reunião do Canadá, estava o irmão, o pastor Tiago Guterres, que não está mais na Igreja dos Irmãos hoje, e o Ivanildo Trindade, que era o líder, o presidente da organização Os Internacionais, uma organização criada pela Igreja norte-americana, idealizada, inclusive, por ele, para trabalhar missões em solo americano, com estrangeiros que vão para lá, muitos vão estudar, então a estratégia era usar essas pessoas evangelizadas em solo americano, para que, quando voltassem às suas nações, pudessem ser missionários para o seu próprio povo. Em 1999, a Argentina sediou um encontro, um evento, e alguns brasileiros estiveram lá, entre eles o pastor Rai, saudoso, Rai, entre outros. E, em 2000, nós tivemos algumas reuniões regionais, né? Cada assim, na África, na Europa, na Ásia e na América Latina e na América do Norte tiveram reuniões específicas localizadamente. Tá? Em 2008 foi o início do grande marco para a virada do que seria aquela rede de pessoas para uma associação de igrejas. Tá? Quando da celebração dos 300 anos, em 2008, na Alemanha, esse grupo de pessoas que lá estavam reunidos, celebrando os 300 anos da Igreja dos Irmãos no Mundo, também decidiram firmar um compromisso. E esse compromisso foi denominado de Compromisso Caris com a Missão Comum. Observe que o Compromisso Caris com a Missão Comum, ele vem antes da identidade comum, do ponto de vista institucional. Tá? Então, em 2008, na Alemanha, os que estavam presentes lá, entre eles estavam eu e o pastor Alberto Azevedo, pelo Brasil, e nós ajudamos a formatar esse documento, o Compromisso Caris com a Missão Comum, que basicamente envolve 3 áreas de atuação proposta para a Igreja dos Irmãos no Mundo. Tá? Primeiramente, a plantação de novos trabalhos, a plantação de novas igrejas, e dali surgiu o desafio da década da multiplicação, se vocês bem lembram. Tá? Outro compromisso dessa missão, que é 3 partes, é de capacitar, formar novos líderes para a Igreja dos Irmãos. E a terceira vertente desse compromisso é atuar abençoando as pessoas através de ministérios que a gente chama de ministérios holísticos ou ministérios integrais, se bem que esse nome no Brasil ele é meio confuso. Tá? Mas dali surgiu esse documento que é o Compromisso Caris com a Missão Comum. Isso foi, obviamente, pavimentou, né, o encontro seguinte, que, em tese, seria, que na verdade foi para trabalhar a formatação e a institucionalização do que é hoje a Aliança Caris. Se vocês se lembram, entre 2010 e 2014, a Igreja dos Irmãos no Mundo foi chamada para trabalhar o credo da Igreja dos Irmãos, tá? Os postulados teológicos que nós temos, que nós acreditamos, que nós nos alinhamos. Então, o Brasil também trabalhou esse material. Lembro que tivemos uma reunião em 2014 especificamente sobre isso, lá em Coraci. Na época, o pastor Rai era o presidente da convenção e ele liderou esse processo junto com outros. E do Brasil saíram algumas sugestões para
auxiliar a composição deste documento chamado Compromisso Caris com a Identidade Comum, que, na verdade, é o resumo do nosso credo, da nossa crença, daquilo que cremos. Né? Ele não é um documento novo, não é de 2015 para cá, necessariamente. Na verdade, nós pegamos o antigo cremos, na Igreja dos Irmãos, que foi um documento produzido lá nos anos 1929, 30, e trabalhamos isso mais especificamente agora, formatando o que é o compromisso com a identidade comum. Tá? E, nesse mesmo ano, em 2015, a Aliança Caris foi instituída como agora não mais uma associação de pessoas, e sim uma associação de associações de igrejas. O que é isso? Né? É que, na Aliança Caris, né, as instituições afiliadas à Aliança Caris, na verdade, são as associações nacionais de igreja, e não uma igreja individualmente falando. Por exemplo, tá? A Associação de Igrejas Norte-Americanas, elas compõem a Aliança Caris. A Associação de Igrejas da Argentina, elas compõem a Aliança Caris. A Associação das Igrejas da África compõe a Aliança Caris. Assim também em outros países, não é diferente no Brasil. No Brasil, as igrejas são representadas na Aliança Caris através da Convenção Nacional. Para isso, nós assumimos esse compromisso formalizadamente em 2016. Então, aí surgiu, de fato, do ponto de vista organizacional, a instituição Aliança Caris. Tá? Em 2019, nós tivemos reuniões pontuais novamente, né? Uma delas na Argentina, com a participação de uma equipe de brasileiros que estava lá, entre os quais o pastor Soares, o pastor Egon, eu, e também tivemos a esposa do pastor Soares esteve presente, a Ruth também esteve presente, e a Hannah Reno também nos auxiliou no processo lá com traduções e outras coisas mais. Tá? E, por fim, em face da pandemia, nós tivemos adiada o fórum seguinte para 2023, que aconteceu agora no Quênia, e que é o objeto da nossa reunião de hoje e o relatório que a gente vai trazer. Certo? Então, a Aliança Caris está representada nos diversos continentes, né, à exceção do continente australiano ou da Oceania, mas nos demais continentes ela está bem representada, notadamente na América do Norte e América do Sul, mas também na Europa, na Ásia, na África. Então, esses pontos vermelhos são os pontos onde a Aliança Caris, ou seja, nós temos Igreja dos Irmãos por graça. É bom ressaltar aqui, do ponto de vista do conhecimento histórico, que a Igreja dos Irmãos, obviamente, aquelas que remontam as suas histórias, a sua história lá para a Alemanha, em 1708, existem outras ramificações dessa igreja, né, que não são a ramificação da Igreja dos Irmãos por Graça, ou que nós chamamos agora de a Fraternidade Caris. Tá? Então, é importante que você saiba disso também. Tá? E aí chegamos em Nairobi, no Quênia, março de 2023, para uma reunião, certo? Cujo tema foi autônomo, mas incompleto. Esse tema, na verdade, é um chamamento para tratar o assunto principal, que foi o assunto da conferência, ou melhor, do fórum, que é a questão da relação interigrejas, ou a relação de interdependência que deve haver entre as igrejas da comunidade ou da Fraternidade Caris. Por isso, o título autônomo, porque todos nós, como igreja, temos autonomia, mas nós não somos independentes. Então, a ideia de ser incompleto. Por quê? Se completa através da relação entre igrejas da nossa fraternidade. Tá? Então, esse era o tema do Fórum Caris 2023. Tá bom?
Esses foram os participantes, então você pode ver aí um grupo extremamente grande de pessoas, né, de todos esses lugares que a gente pode citar aí, pode ver no mapa, né, dos continentes, né, e você pode perceber que tem uma mulher nesse contexto. Tá? E por que eu estou destacando isso? Porque mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Que é a Barbie Feller, que está aqui de branco, aqui na frente, né? Ela é uma grande apoiadora, ela trabalha com o Encompass, que é a missão da Igreja dos Irmãos nos Estados Unidos, trabalhando especificamente na área de gerenciamento de crises. É ela que atua como coordenadora quando tem um problema, por exemplo, é uma enchente lá na África, ou uma situação de incêndio, ou como foi a questão do terremoto no Equador, e que nós fomos lá para dar suporte para aquelas pessoas da cidade lá, da região afetada pelo terremoto, em 2016, ela que coordena essa parte lá nos Estados Unidos, em Encompass. Então, esse era um grupo bem grande e de diversas matizes, podemos dizer dessa forma. Né? Pessoas de vários conhecimentos e várias origens e grandes atuações, podemos dizer dessa forma também. E essa é a equipe que organiza, ou que organizou o Fórum CARES 2023, aqui, o Comitê Executivo da Aliança CARES. Tá? Aqui tem 2 latinos, tá? Eduardo Pisse, que muitas pessoas conhecem, está aqui perto de mim, aqui, tá? Esse cidadão é alemão, esse é norte-americano, Dave Giles, que vocês conheceram aqui, tá? Atrás tem o líder da Aliança CARES na América do Norte, Tim Hodge, o Dr. Kit Scherer, que é um teólogo da Igreja dos Irmãos atualmente, François Varac, que esteve dando um curso de mentoria para nós aqui no Brasil, recentemente, né? O Gumapé, que é da República Centro-Africana, junto com o doutor Ibaile e a Yerimá. Tá? Todos compõem o atual comitê executivo da Aliança CARES. Tá? E quais foram os principais assuntos que foram abordados nessa reunião do fórum? E por isso nós separamos em 3 blocos para apresentar aqui hoje. O primeiro teve a ver com a alteração no Estatuto da Aliança CARES. Ninguém mexeu na parte de definições, mas algumas questões que envolvem a gestão e a administração foram alteradas, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E também alguns ajustes no texto da missão comum, né? E uma alteração significativa no documento A Identidade Comum, ou Compromisso CARES com a Identidade Comum, e também uma declaração específica sobre o Ministério Feminino no contexto da Igreja dos Irmãos no Mundo. E, por fim, o assunto que percorreu toda o fórum ao longo dos dias que nós estávamos lá, que é a interdependência. Né? O Davi trabalhou esse tema, inclusive ele está concluindo o livro que ele vai lançar sobre esse assunto em breve. Tá? Pois bem, então, nós podemos dizer, para aqueles que não conhecem, o que é a Aliança CARES, certo? Já falamos lá no preâmbulo algumas coisas sobre isso, mas nós podemos dizer, conforme a imagem apresenta aqui, tá? A Aliança CARES, na verdade, é uma organização que busca obedecer à Grande Comissão, vejam, está bem centrada na questão da missão bíblica, busca obedecer à Grande Comissão mediante a promoção da comunhão fraternal e a cooperação em nível regional e internacional entre observe bem, as associações de igrejas que apoiam o compromisso CARES com a missão comum, primeiro documento, e o compromisso CARES com a identidade comum, o segundo documento que nós mencionamos há pouco. Então, aqui, como eu disse, quem representa a associação, quem representa a Aliança CARES aqui no Brasil é a Convenção Nacional. Tá?
ok? E o Brasil é uma das associações, vamos dizer assim, fundadoras da Aliança Cáris. Existem outras condições, que nós vamos falar sobre isso aqui, para igrejas, para locais, para países que só tem uma igreja, ou não tem uma associação formal, tá? Ok? Mas, basicamente, é isso a que se propõe a Aliança Cáris. Tá? Fala de comunhão fraternal, cooperação, tá? Entre as igrejas, através de suas associações, congregadas, podemos dizer assim, no que nós chamamos de Aliança Cáris, certo? Uma vez que apoia o compromisso Cáris com a missão comum e o compromisso Cáris com a identidade comum. Lembre sempre, missão comum é o que devemos fazer. E o compromisso Cáris com a identidade comum é o que cremos. É o que, na verdade, somos. Tá? Então, como é que está estruturada atualmente a Aliança Cáris? Basicamente, assim como nós temos aqui na Convenção Nacional a Assembleia Geral, o Foro Cáris, ele seria similar a uma Assembleia Geral, para efeito de estrutura da Aliança Cáris. Esse foro, ele é composto por delegados das associações membro, lembra que eu falei das associações membro? Brasil, a Convenção Nacional é uma associação membro, certo? Então, e o fórum orienta o desenvolvimento e as atividades da Aliança Cáris. Ou seja, é no fórum que se trata, que se toma as decisões sobre o futuro, o avanço da fraternidade global da Igreja dos Irmãos por Graça, chamada Aliança Cáris. E a proposição sempre de que esse fórum se reúna a cada 5 anos. Então, nós tivemos agora, em 2023, uma reunião do fórum, e certamente vamos ter essa próxima reunião em 2028. Aqui uma novidade. Enquanto até março de 2023 nós tínhamos apenas o comitê executivo, agora nós foi formatado um conselho de Cáris. Esse conselho é composto por um representante de cada associação membro. E o conselho, então, ele orienta o desenvolvimento e as atividades da Aliança Cáris entre os fóruns. E ele tem uma reunião formal, ordinária, uma reunião por ano. E tem o comitê executivo, que já existia, da qual, nesse momento, eu faço parte. Esses membros do comitê executivo eles são indicados pelo conselho, serão, a partir de agora, indicados pelo conselho, e eles se reúnem 2 ou mais vezes por ano, dependendo da circunstância, e trabalham diretamente com o coordenador da Aliança Cáris para promover as metas e os objetivos que o Fórum Cáris definiu. Ok? E, por fim, temos a figura do coordenador de Cáris. É alguém, uma pessoa, que, sob a autoridade do comitê executivo, mobiliza líderes e igrejas para construir a aliança e atingir os seus objetivos, ou seja, atingir os objetivos da Aliança Cáris. Tá bom? Então, esse é o estatuto atual da Aliança Cáris, que foi revisado neste fórum de 2023. Então, nesse ponto, eu quero abrir para você que quer fazer alguma pergunta, enfim, fique à vontade. Senão, a gente vai continuar, e aí você, mais na frente, você pode chamar aí para fazer uma intervenção aí, pode ser? Ou, se alguém tiver... Opa, alguém levantou a mão, pastor Leandro. Boa noite, irmão. Graças a paz. Amém. Só uma dúvida, o senhor falou aí sobre a mudança de nomenclatura em alguns países ou em algumas regiões, aderindo ao nome da Igreja da Graça, ou seria a Igreja dos Irmãos por Graça, né? Lembro que, se eu não estou enganado, na última convenção, foi sugerido que incluíssemos nas nossas igrejas a nomenclatura graça também.
ficando a nossa identificação com a Aliança Cáris. A nossa convenção, de um modo geral, a Igreja dos Irmãos no Brasil, ela pensa em fazer isso de forma oficial e comunicar a todas as igrejas. Há esse pensamento de se fazer essa mudança oficial, ou ainda continua a critério de cada igreja aderir ou não a essa adesão? Na verdade, a convenção não tomou nenhuma decisão nesse sentido ainda. Tá? Eu falo pela minha vivência como presidente da convenção nesses anos todos que eu passei lá. Tá? Então, não houve nada decidido. Né? Não vejo, aí eu falo em nível pessoal, tá? Eu não vejo dificuldade nem problemas que alguma igreja queira inserir o termo graça. Né? Com relação à questão da expressão cáris, seria interessante, talvez, no futuro, a própria convenção se pronunciar sobre isso e até tomar uma decisão, se for o caso. Tá? Por enquanto, as igrejas têm a liberdade de adotar as nomenclaturas que, historicamente, lhes tem sido dada essa liberdade. Né? Então, não há nenhuma, pelo menos até aqui, mesmo posso até dizer dessa atual diretoria, não tem nenhum tipo de discussão nesse sentido, meu irmão. Amém, obrigado. O Adailton também levantou a mão. Evaldo, esse comitê executivo, ele vai ser sempre indicado pelo conselho? As igrejas, do modo geral, a única participação que ela vai ter é só desse membro do conselho, junto com a Aliança Cáris? Sim, é o que está formatado neste momento. Os membros do comitê executivo, eles vão indicar e é importante que a estruturação, né, é que haverá uma rotatividade, né? A ideia é que haja uma mudança progressiva, de forma que a gente não perca o fio da meada, podemos dizer assim, mas que outras pessoas possam entrar nele e poder participar, tanto no conselho quanto no comitê executivo, sem nenhum tipo de solução de continuidade. Né? Às vezes, quando muda muito, aí dá problema. Então, a ideia é que tem um período, né, que essas trocas vão acontecer. Tá? Essa questão do coordenador Cáris sobre a autoridade do comitê, ele mobiliza os líderes de igrejas para construir a aliança e atingir seus objetivos. Objetivos da igreja ou objetivos de Cáris? Objetivos da aliança. Tá? Ele é o coordenador Cáris. Cada igreja vai continuar traçando em nível local os seus próprios objetivos, né? Mas, uma vez que estão sob a condição de associadas à convenção, certo? É importante lembrar que, quando a convenção assumiu o compromisso de aliar-se à Aliança Cáris, ela também assumiu o compromisso de apoiar, né, o compromisso Cáris, a missão comum e a identidade comum. Então, nesse aspecto, isso é uma questão sine qua, como se diz, né, sem a qual não existem as outras condições. Você não pode participar da Aliança Cáris, certo? Sem se identificar com essas duas grandes vertentes da aliança. Então, basicamente, é obrigatório. Como assim? Não entendi obrigatório em que área? Obrigatório você concordar com os objetivos da entendeu? O outro pode, de repente... A convenção já fez essa decisão mesmo. Ela já adotou isso, em 2016. Ok. Tá? Então, o que acontece, certo? Aqui, observe que são apenas duas coisas que a Aliança Cáris tem feito. Na verdade, o compromisso com a identidade comum, ela ratificou algo que já existia. Quem aí é mais antigo, tá? Que está aqui na reunião, vai saber disso. Paulo Seixas, que está aí, né? Pelo menos eu estou vendo aqui. Né? Lembra do Cremos, né, Paulo? O Cremos é um documento
de muito antigo da Igreja dos Irmãos, e basicamente o resumo, o que está no compromisso CARES com a identidade comum é aquele cremos que nós já adotamos há muito tempo atrás. Antes de existir o movimento CARES. Ok. É um tanto estranho, né? De repente parece que é uma coisa diferente da nossa própria fraternidade. Não é. É apenas uma nomenclatura nova, mas, diferentemente da missão da Igreja dos Irmãos, que é Encompass hoje, certo? Essa aliança se propõe a auxiliar as associações nacionais num processo de integração, num processo de cooperação, certo? Dar suporte para que a missão comum seja concretizada. Né? Então, nós vamos ver isso. Né? Quando nós fomos lá para o Equador, por exemplo, né? Foi a Aliança CARES que levantou os recursos para a gente poder chegar lá. Não houve custo, por exemplo, da parte nacional, aqui no Brasil, por exemplo, na época. E assim, entre outras coisas, por exemplo, movimentos de evangelismo em nível global, isso pode acontecer, não está acontecendo ainda, certo? De uma forma mais, vamos dizer assim, concatenada, certo? Em nível global, tá? Porque também a Aliança CARES, penso eu, e é sábio, na minha opinião, que ela faça assim, ela não pode nem deve adentrar demasiadamente, né, em uma situação onde as culturas divergem e, obviamente, o ator local ele é muito mais abalizado para poder tomar certas decisões e estratégias do que a aliança com a organização internacional. Mais um detalhe que eu não falei. Essa aliança ela não está, do ponto de vista jurídico, ainda formatada. Mas as pessoas que estão dando suporte para ela já estão trabalhando nesse sentido também. Provavelmente vai ser uma organização sediada nos Estados Unidos, né, porque ali é que surgiu o embrião desse movimento. Ô, Ivaldo, esse material que tá sendo divulgado aí, ele pode ser compartilhado nas nossas redes sociais? Olha, esse material é o material que a gente vai usar para fazer as divulgações, sim. Certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no final, tá? Porque é necessário fazer essas divulgações. Certo? Esse material é exatamente o que a gente usou lá no fórum. Não há nenhum tipo de impedimento para usá-lo nesses termos. Ok. Que é, na verdade, se você se lembra, o estatuto que a gente já divulgou há muito tempo atrás, ainda em 2016. Lembra? Aquela primeira versão do estatuto. Ok? Então, vamos seguir? Bem, então, o que é que nós tivemos? Tá? Essa parte era a parte que o Arthur ia apresentar, tá? Ok? Mas como ele está com essa dificuldade, a gente vai seguir aqui, tá? O que aconteceu, o que foi mexido, o que foi modificado, qual é o destaque que nós queremos dar com relação à missão comum? Na verdade, foram apenas algumas questões relacionadas à nomenclatura. A missão comum, na verdade, é algo que diz para nós o que nós devemos realizar. Basicamente, como eu disse, é plantar novas igrejas, certo? E aqui tem algumas afirmações importantes, né? Cremos que a igreja, expressada através de discípulos, líderes, igrejas locais, agências e instituições, é responsável por equipar e enviar obreiros para estabelecer novas igrejas entre todas as etnias e todos os lugares. Então, em face disso, há um chamamento tanto para as igrejas, quanto para os líderes, tanto para os comitês e agências missionárias e as instituições teológicas e missiológicas que porventura existam e que se associam a nós, tá? Cooperem conosco para que isso seja possível. Basicamente é isso. E, no certo sentido, né, esse documento chamado a Missão Comum, ou o Compromisso CARES para a Missão Comum, é uma volta às origens. É reafirmar que a igreja local ela tem essa responsabilidade muito forte de fazer isso. Né?
E a gente tem visto algumas igrejas trabalhando nesse sentido. E é interessante que algumas delas, aproveitando o conceito e a ideia de interdependência, têm cooperado entre elas para fazer surgir novos trabalhos. Isso é um upgrade, podemos dizer assim, em relação a esse chamamento mais local. Tá? Então, basicamente, as igrejas locais são responsáveis por equipar as pessoas para fazer as boas obras, testificar da sua fé, fazer discípulos, treinar pessoas, ofertar e orar, tá? Para que novas igrejas sejam estabelecidas em lugares onde não existem. Outro ponto é a capacitação de liderança. Por anos, e aí a gente precisa fazer esse comentário aqui, pelo menos eu vou fazer, a gente tem dado a certas instituições teológicas, certo? A capacidade e o poder de formar, capacitar nossos líderes, pastores, presbíteros, como queiram. Né? E a gente, num certo sentido, perdeu um pouco da nossa realidade histórica, inclusive, de que nós formávamos os nossos pastores nos ambientes que nós tínhamos de ensino e aprendizagem, né? Que é essa relação de um a um, né? Princípio paulino de capacitação. É isso que de minha parte eu vi, isso mesmo transmite a uns fiéis e idôneos para que transmitam a outros. Certo? E aqui, na verdade, certo? Nós estamos trazendo, buscando, voltando às origens, certo? Para mostrar que a igreja local, elas devem assumir essa responsabilidade primária. Essa expressão que é utilizada aqui. A responsabilidade primária de treinar esses novos líderes. Além de protegê-los, tá? E de promover a responsabilidade pessoal, né, envolvendo a delegação e o trabalho em equipe. Então, quando eu digo responsabilidade primária, certo? É que a gente só vai dizer, olha, você precisa ir para um seminário. Né? É claro que a igreja tem que perceber isso e dizer, não, é preciso enviá-lo para uma capacitação, para melhorar a sua... Mas começa na igreja local. Até mesmo para identificar quem é esse potencial líder. Não tem como chamar alguém de fora para fazer um teste para saber quem é vocacionado ou não. A igreja foi chamada para isso. Tá? Então, eu quero destacar esse terceiro ponto, que é muito importante, porque aqui aparece a progressão de alguém que será alçado à condição de líder na igreja dos irmãos. Certo? Pelo menos é aquilo que a gente espera. Tá? Então, a ideia aqui é trazer, a partir da igreja local, as instituições teológicas e missiológicas para que desenvolvam estratégias e métodos culturalmente sensíveis para treinar líderes, criando um conjunto abrangente de ferramentas para, primeiramente, anunciar o evangelho. Ou seja, você vai lá com o não salvo, né? E, ao fazer isso, você o traz para a salvação, conversão. O próximo passo é o quê? Discipular, ensinar os fundamentos. Ou seja, eu nasci de novo, certo? Agora eu vou entender os princípios básicos da fé, vou ser inserido e, como testemunho disso, é o batismo. Tá? Próximo passo, numa progressão para a liderança, é que ele se envolva no serviço ministerial. Tem vários serviços, vários ministérios. Então, se você quer ver alguém ser capacitado em liderança, você precisa experimentá-lo. Né? Daí, o que é? Ele fala treinar líderes de acordo com os dons, ou identificar daquela pessoa, ela é um diácono, alguém que serve, tá? Ele tem potencial para ser um líder no contexto da igreja, então, identifica os dons e alça-o à condição de possível liderança no seu universo, especialmente na igreja local. Tá? Então, esse é o passo seguinte. Tá? E, obviamente, o passo que sucede a isso é capacitar esses líderes para que treinem outros dentro da mesma filosofia, podemos dizer. Anunciar o evangelho, ou seja, proclamação, tá? Ensinar os fundamentos, envolver-se no serviço, treinar de acordo com os dons e, por fim, levá-lo à mentoria. Incentivar uma vida, né, de alguém que pode
transmitir vida ao outro. Tá? Isso é mentoria. E, por fim, o cuidado. Incentivar sempre uma vida de sabedoria, envolvendo a ética familiar, a ética no trabalho, etc. Tá? Então, esse é um documento bem interessante que vale a pena a gente ter em mente. A gente está só fazendo uns ajustes na língua portuguesa, tá, em face da tradução, para poder dá-lo como um documento oficial em português. Tá? Então, aguarde um pouquinho para divulgá-lo. Mas não difere muito daquilo que a gente recebeu alguns anos atrás. Tá? E, por fim, ministérios integrais, ministérios holísticos, tá? Que na verdade, uma afirmação que visa quebrar essa dicotomia que muitas vezes a gente mesmo, nas nossas conversas, a gente estimula a ideia de que há algo que é espiritual, sagrado, e há algo que é secular. Então, aqui a gente tem que fazer quebrar essa ideia. Né? Então, a gente precisa fazer algo integrado. Certo? E, nesse sentido, a expressão que a gente está usando agora é fazer o bem, ou fazendo o bem. Né? Que, na verdade, vamos dizer assim, a predisposição do cristão deve ser que ele, ao representar Jesus no mundo, ele faça aquilo que Jesus fez. Proclamar as boas novas associada às boas obras. Né? E isso, a Aliança CARI chama, então, as igrejas locais para firmar esse vínculo, né? E quebrar esse paradigma, essa dicotomia que a gente muitas vezes alimenta. Tá? Então, é importante que todos os crentes, observe o item 4, todos os crentes, né, as igrejas, nós chamamos as igrejas, e todos os crentes, para se envolverem e participarem em iniciativas criativas destinadas a promover o evangelho na esfera pública, incluindo negócios, educação, compaixão, justiça, cuidados de saúde, negócios como missão, arte, literatura e cultura. A gente tem visto algumas igrejas aí trabalhando nessa área e sendo bem-sucedida na proclamação do evangelho para esses entes, para essas pessoas. Né? Como ministério com crianças, ministério com jovens, ministério de esporte, ministério para idoso, cuidado de saúde e tudo mais, bem-estar. Tá? Então, são estratégias que contemplam essa terceira perna desse banco, podemos falar assim, da missão comum. Tá bom? E é isso, gente. Esse material, ele é produzido nesse formato que eu coloquei agora aqui, tá? E vocês receberão isso assim que a gente fizer essa última revisão, tá bom? E o outro documento é o documento que fala da identidade comum, que é o resumo do nosso credo, resumo daquilo que cremos como igreja. Tá? E aqui eu vou me ater apenas e tão somente àquilo que foi de fato alterado. As outras são mais alterações de forma, né? Maneira de escrever e coisas dessa natureza. Mas o que temos de grande novidade no CCCI, ou o compromisso CARES com a identidade comum? Certo? São essas duas afirmações que aqui aparecem. Tá? Essas duas afirmações, vocês que receberam o compromisso CARES com a identidade comum anos atrás, você vai lembrar que esse documento, que é o resumo das nossas crenças, ele está blocado, ou seja, ele tem 3 blocos. O primeiro bloco fala da centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso... enfim, é tudo. Né? O segundo bloco é o que a gente chama de um núcleo evangélico. O que é esse núcleo evangélico? São as afirmações, as crenças que nós compartilhamos com outros grupos religiosos, outros grupos evangélicos, outros grupos protestantes, ortodoxos, tradicionais, né? Que têm um alto conceito de Deus e aceitam as escrituras como nós aceitamos. Tá? Então, se você observar, esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é o que a gente chama de a identidade CARES. Né? Então, enquanto o primeiro fala da centralidade do Senhor Jesus Cristo, o segundo fala
do que cremos junto com outros blocos, com outras organizações da mesma, com quais nós nos relacionamos e que tem um alto conceito de Deus, certo? E o terceiro bloco, então, é o que nos diferencia de todos. Ok? E esse terceiro bloco, ele está segregado em 3 áreas. A primeira área é a área das verdades bíblicas, ou seja, um resumo dos compromissos com a verdade bíblica. Esse é o primeiro bloco. Ali tem, por exemplo, as ordenanças da Igreja dos Irmãos. Nós temos uma ceia tripartite, um batismo trino, algumas ordenanças, algumas práticas, melhor dizendo, que nós fazemos que outras igrejas não fazem, mesmo aquelas ortodoxas, mesmo aquelas que nós compartilhamos as mesmas verdades. Então, esse é o resumo ligado às verdades bíblicas. Mas tem um segundo compromisso chamado um resumo dos compromissos ligados à missão bíblica. Vamos falar sobre esses 2 que eu estou mencionando agora. A missão bíblica, o que é isso? É a missão, a grande comissão. Missões. Nós temos algumas afirmações nessa área também. E um outro bloco chamado um resumo dos compromissos com as relações pessoais bíblicas. Neste bloco, houve uma significativa alteração. Na verdade, houve uma inserção dessas 2 afirmações que nós estamos trazendo aqui para nós nesta reunião hoje. São as afirmações que têm a ver com a criação de Deus dos seres humanos. Então, a primeira afirmação é uma afirmação que diz assim mesmo: afirmamos que homens e mulheres são projetados por Deus para trabalhar de forma interdependente para administrar a criação e exercer seus papéis únicos, mas complementares na vida e no ministério da igreja. Então, essa afirmação, para se chegar a essa aprovação dessa afirmação, houve um profundo estudo teológico, da parte liderado pelo Dr. Keith Scherer, para trazer essa afirmação para nós, baseado em vários textos das Escrituras, onde mostram o papel, certo? Na verdade, a essência da criação de Deus, os homens, os seres humanos, certo? Distinguindo-os entre homens e mulheres, e os papéis exercidos por eles de uma forma de complementariedade. No fundo, nós estamos afirmando, certo? O complementarismo no contexto da nossa igreja, que era uma prática já existente, mas não escrita. Então, nós aprovamos essa afirmação, que creio que ninguém há de discordar disso no contexto da Igreja dos Irmãos, por graça. Homens e mulheres são iguais, mas com papéis diferentes, complementares, um complementando o outro na vida e no ministério da igreja. Então, esse material ele vai estar disponível em breve, certo? Quando nós começarmos a trabalhar mais especificamente essas afirmações específicas que hoje a gente está trazendo para vocês. E a segunda afirmação, também construída com bastante estudo e cuidado do ponto de vista teológico, é a afirmação em relação à questão sobre o exercício da liderança presbiterial ou pastoral no contexto da Igreja dos Irmãos. Como muitos de vocês sabem, certo? Muitas igrejas por aí têm adotado o ministério pastoral feminino. Tem algumas igrejas que nós, inclusive, consideramos como, reputamos como da ortodoxia que nós nos alinhamos, também têm mudado posições em relação a isso. Então, nós, nesse documento, afirmamos que, tendo em vista as qualificações e exemplos que vemos no Novo Testamento, a posição de liderança correspondente ao papel de presbítero, e aqui eu vou fazer uma ressalva, essa é a expressão que nós traduzimos, certo? Mas aqui no Brasil a gente precisa, inclusive, chegar a um consenso sobre qual é a melhor expressão para nós como Igreja dos Irmãos, tá bom? Depois a gente vai conversar um pouco mais com alguns aqui da Igreja dos Irmãos, presbiterial, para poder a gente
usar a melhor expressão. Eu não me incomodo com a expressão presbítero, não, viu? Aliás, inclusive, é uma expressão bíblica. Tá? Então, a posição de liderança correspondente ao papel de presbítero, dentro e entre as igrejas, é reservada aos homens que atendam a essas qualificações. Ou seja, primeiro, limitamos o universo, é para homens. E segundo, desde que atendam às qualificações previstas no Novo Testamento. Tá? Então, essas duas afirmações foram afirmações que foram inseridas no contexto do resumo dos compromissos com as relações pessoais bíblicas, que é o bloco 3 do compromisso Caris com a identidade comum. Alguma pergunta, queridos? Senão nós vamos passar. Tem alguém no chat aí, Ricardo? Não sei se estão escrevendo alguma coisa, porque eu não estou tendo... Não, tranquilo, no chat não tem nada. Tá Só eu que estou por aqui. Chegou a energia. Opa! Boa noite a todos. Meu filho. Então, complemente aí o que falta, por favor. Boa noite. Deixa para você falar sobre a questão da declaração sobre o Ministério Feminino. Pode ser? Tá bom. Tá? Tá bom. Já que você chegou, então eu vou rodar a tela aqui para você, tá bom? Tá legal, tá joia. Tranquilo? Tranquilo. Tá ok. Obrigado a todos aí, mais uma vez, boa noite. E, como todos já falaram, para nós é uma alegria imensa, né, estar com os irmãos e poder rever alguns. Então, obrigado, Ivaldo, por fazer essa parte aí. A gente ficou sem energia por aqui, mas retornou agora há pouco. Então, graças a Deus que a gente pode aproveitar ainda, né, o restante das informações, desse relatório que nós precisávamos dar para os irmãos, pastores e líderes, e obrigado pela paciência também conosco. Bom, diante de tudo que já foi apresentado, então, essa declaração é muito importante, né, para que a gente continue a honrar, valorizar, né, e fortalecer os ministérios femininos na Igreja dos Irmãos. Então, para nós isso é um fato muito, muito interessante, a gente vê que as igrejas no mundo, né, elas estão valorizando, pensando no ministério que as mulheres desenvolvem na sua igreja local, e fortalecer isso, né? Claro, com todas as ressalvas e respaldo que nós temos biblicamente, como o Ivaldo agora há pouco explicou, acerca do pastorado, né? Acerca da questão de ordenação da mulher. Então, nós continuamos crendo no que a palavra de Deus reserva para os homens. Então, conforme esse texto aí, então, os representantes das associações, membro e observadoras da Aliança Caris e os irmãos entendem, compreendem, eu acho que bem, alguns estão lembrados, né, de que as associações está se referindo à convenção, né, à confraternidade de igreja. Então, só pode ser membro, né, da Aliança Caris a convenção. Então, a convenção, cada país que tem no mínimo aí 3 igrejas que são convencionadas, né, então isso pode se tornar um membro da Aliança Caris. Países que têm apenas uma igreja, 2 igrejas, então ainda não pode se tornar membro, então são observadoras, que é o caso do Chile, Uruguai, Guatemala, né, então são observadores. Então essas associações, esses representantes, tanto que são membros e observadoras, reunidos no Fórum Caris 2023 em Nairobi, no Quênia, desejam incentivar e fortalecer a participação das mulheres nas igrejas locais, ministérios regionais e fóruns internacionais. Então, o desejo foi latente em querer, né, desenvolver, fortalecer a participação das mulheres nos seus ministérios, né, o que é altamente reconhecido isso no Novo Testamento, como a participação das mulheres foi e continua sendo importante nas igrejas, né, nos ministérios, enfim,
né, isso foi declarado que é desejo dos líderes, né, em nível mundial, fortalecer isso. Para tanto, né, convocamos o Comitê Executivo de CARES e o coordenador de CARES a nos mobilizar rumo a esses objetivos e relatar os avanços no próximo Fórum Mundial da Aliança CARES. Então, daqui a 5 anos, quando acontecer o próximo Fórum Mundial da Aliança CARES, que não temos data ainda e nem local, né, mas sabemos que a cada 5 anos acontece. Então, nesse próximo Fórum Mundial, então, nós teremos uma definição melhor, né, da participação das mulheres no próprio Fórum da Aliança CARES, né, na reunião mundial da Aliança CARES. Bom, o fato é que o coordenador, que hoje é o David Gales, né, que é o coordenador, né, da Aliança CARES, então, junto com todos o comitê e com as associações membros, então, haverá uma mobilização para que seja maximizado, né, a questão da valorização do Ministério Feminino nas igrejas locais. E aí nós queremos já adiantar, né, para os queridos, que nós teremos aí o dia da Aliança CARES, né, que nós comemoramos. Então, isso vai acontecer aí no próximo 29, estou certo dessa data, Ivaldo? 29 de outubro, né? Então, que nós comemoramos, né, o dia da Aliança CARES, e também a caminhada de oração em novembro, né, que é o mês todinho que nós nos unimos em oração. E esses 2 eventos da Aliança CARES, então, já estará sendo apresentado os ministérios das mulheres nas igrejas locais, nos países, né, onde a Igreja dos Irmãos está. Então, já é uma medida, né, uma medida imediata, né, que a Aliança CARES está tomando para valorizar, né, os ministérios femininos das irmãs na Igreja dos Irmãos no mundo. Então, mais ou menos por aí, né, e isso é novidade, porque é um dos assuntos que foi proposto para tratar e foi tratado, né, então, dessa maneira que a coisa agora vai ser desenvolvida, para que as mulheres continuem, né, trabalhando e sendo encorajadas e fortalecidas o seu ministério por cada líder local. Então, parabéns para a Aliança CARES, para o movimento de liderança no mundo, que reconhece, valoriza e está com esse desejo forte de fortalecer. Tranquilo? Amém. Tranquilo. Vamos seguir então, né, Neves? Boa noite, irmãos. Com muita alegria que eu também tenho essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que vi, ouvi e experimentei, né, nesse período de fórum, né, e basicamente, como foi subdividido os tópicos aí, né, falar sobre essa interdependência, e foi um dos tópicos que eu pedi para o Ivaldo, né, para estar compartilhando, visto que, para mim, isso foi muito importante, né, como eu disse, ouvir, ver e poder experimentar isso de uma forma tão global, né, como foi estar lá nesse fórum, né. Então, participar do fórum, para mim, foi um divisor de águas, no sentido de olhar para o que a Igreja dos Irmãos tem feito e como Deus tem usado a Igreja dos Irmãos no mundo para fazer diferença, para impactar vidas, para mobilizar pessoas, ou, como a gente viu um bom resumo aí, né, para todos esses pilares que foram mencionados estarem acontecendo. E para mim isso foi muito importante, porque a minha visão era uma visão muito pequena, de um bairro, de um local pequeno, mesmo tendo essa visão da Igreja dos Irmãos no Brasil, né? Mas pela distância de Sudeste e Norte, eu particularmente tinha esse sentimento de isolamento, né? De autonomia e independência, né? Então, ter esse tempo
com esses irmãos, ouvir aquilo que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo, o impacto disso, tanto o que estava acontecendo na África, na Ásia, e isso abriu os meus olhos, assim, de uma forma muito, muito boa mesmo, né? Para, ao voltar para o Brasil, ver aquilo que já está acontecendo aqui, já estava acontecendo aqui, e ao mesmo tempo olhar para a minha própria vida e ministério e poder ver algumas barreiras que estavam impedindo com que essa interdependência acontecesse. E o interessante foi justamente que, além de toda essa discussão, né, toda essa avaliação que foi proposta aí pelo Ivaldo Soares, nós tivemos várias sessões, né, vários momentos em que o Davi Guiles, ele fez um panorama bíblico e, ao mesmo tempo, um aprofundamento, né, uma contextualização bíblica, um aprofundamento, uma argumentação extremamente bíblica para sustentar essa, vou dizer, doutrina da interdependência. E ele começou a abordagem dele propondo uma pergunta, né? E apresentando uma pergunta e levando a gente a pensar e refletir sobre como responder biblicamente a essa pergunta. Visto que a Igreja dos Irmãos, ela tem uma boa doutrina sobre o que é a igreja local. Uma boa doutrina sobre o que é a igreja como noiva de Cristo, a igreja de todos os santos. Mas como que funciona na prática esse relacionamento entre as igrejas? Então, a pergunta foi essa: o que o Novo Testamento ensina sobre o relacionamento entre as igrejas locais, seja em nível local, regional ou internacional? Então, todo o período que nós passamos, podemos estudar, avaliar e aprofundar vários textos bíblicos mencionando realmente sobre esses exemplos no ministério de Paulo, olhando para vários textos em Atos, alguns em 2 Coríntios, Romanos capítulo 15, e a gente vai fazer, de uma forma bem panorâmica, uma visão do que foi lá. E esse material está de uma forma bem densa, bem elaborada também, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesses tópicos, nesses assuntos. Então, houve aí a primeira, tendo como pano de fundo, o contexto, né, o que estava acontecendo, relatado em Atos, que mobilizou Paulo realmente a resolver alguns conflitos, né, na sua terceira viagem. Um dos conflitos, ou uma das necessidades, era justamente a sobrecarga que estava tendo na igreja de Jerusalém, com algumas necessidades financeiras, em cuidar realmente daqueles membros que estavam necessitados. E daí é uma das questões em que é desenvolvida nesse estudo. A segunda situação é aquilo que acontece com a chegada realmente dos cristãos gentios em participar da igreja junto com os cristãos judeus. Então, há uma crise doutrinária e houve, então, uma necessidade de interação e conversa e tudo aquilo que você pode relembrar ali em Atos capítulo 6. Então, houve, tanto da parte da Macedônia, Acaia, uma disposição muito grande de ajudar e se envolver no ministério de Paulo em ajudar a resolver essa situação, ou pelo menos apoiar essa iniciativa de Paulo com relação a Jerusalém. A igreja de Corinto teve um pé atrás, né? E Paulo, de certa forma, escreve esse texto mostrando e chamando realmente a atenção da igreja de Corinto para a necessidade de uma interação, de um apoio a essa situação, né? Então, o texto diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos, com empenho, com disposição. E preste atenção nessas 4 palavras: a graça de participarem da assistência aos santos. Daqui, Davi Guiles, ele desenvolve aquilo que ele chama de fundamento, né, em que essa interdependência ela é construída. A graça, essa participação, né,
essa assistência, então a ideia de comunhão, a ideia de diaconato, a ideia de serviço e a ideia de igualdade. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí daqui para frente. Então, essas necessidades, ou essa situação problemática, foi o que mobilizou também Paulo para essa terceira viagem, e envolver pessoas, e volta um pouquinho, Valdo, só no que é essa interdependência. E desenvolver realmente esse trabalho e essa parceria que foi desenvolvida aí no Ministério de Paulo. Então, Davi Guires trabalha com esse conceito. O que é interdependência? Né? Uma vez que ele desenvolve esse argumento de que nós não somos chamados para ser simplesmente autônomos, e também não somos chamados para ser simplesmente independentes. Mas se não é autônomo e independente, então, o que seria? Qual é a proposta? E aí a proposta é esse conceito de interdependência, que é trabalhado à luz do Novo Testamento. E o resumo seria mais ou menos isso que você está vendo na tela. Esse é o conceito que foi trabalhado lá e o que tem sido desenvolvido ao longo de todo esse processo que a Aliança Caris tem desenvolvido. Então, interdependência é a prática de atender voluntariamente e proativamente. Então, implica numa iniciativa, né? As necessidades espirituais e físicas dos outros, permitindo que eles atendam às suas necessidades. Então, é uma mão dupla, né? E se você, com base nesse conceito, se você volta para aqueles compromissos que foram feitos antes, né, que foram lidos antes, você percebe que aquelas tríades, elas estão trabalhando, elas estão apontando, elas estão preparando um cenário e, pelo menos, apontando para que essa interdependência aconteça. Seja através de ministérios de fazer o bem, de ministérios holísticos, seja através de missões, né, se envolvendo realmente com a implantação de novas igrejas, com o treinamento de novos líderes, e por aí vai. Parcerias, né, entre as igrejas. E algo fantástico, que eu fiquei maravilhado mesmo ao acompanhar a exposição do Davi Guires, foi como ele desenvolveu essa interdependência, e o que ele utilizou como uma ilustração para mostrar como que isso funciona na prática, né, de forma bíblica, através da ceia de comunhão. Então, passa aí, por favor, Evaldo. Então, como essa interdependência é construída? Ela é construída sobre esses pilares aí que eu falei agora há pouco. Com base naquele texto que eu mencionei, de forma bem panorâmica, graça envolvendo tudo isso, não só a graça, mas tendo realmente comunhão, tendo o serviço, tendo realmente igualdade, e isso sendo realmente os pilares, ou a base, o fundamento, para que essa interdependência aconteça. Pode passar. E ele associa a ceia de comunhão e as partes da ceia para ilustrar como que essa interdependência, ela é, de certa forma, ilustrada em uma prática que nós temos como Igreja dos Irmãos, que é a ceia de comunhão. Então, no contexto da ceia de comunhão, e aqui, para mim, isso foi tão significativo, porque teve um momento lá no fórum que nós participamos de uma ceia. Irmãos, eu nunca tinha experimentado algo tão fantástico, assim, significativo para mim como foi. Eu estava sentado com um americano, tinha um africano, ao meu lado tinha ali francês, tinha tailandês, mas algo muito interessante permeava todo esse contexto da ceia. Uma das coisas era essa igualdade. A gente estava unido e de uma forma sabendo o que estava acontecendo. Todos ali, unânimes, desfrutando de verdades fundamentais e que, muito mais do que afinidade, muito mais do que simplesmente uma doutrina em comum, muito mais do que um fórum em comum, essa unidade no Espírito Santo. E, como a palavra foi mencionada, essa igualdade. Mesmo eu pensei naquele trecho de Apocalipse, né?
tribos, línguas, povos e nações, juntos, expressando realmente essa adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Então, essa interdependência, ela é construída sobre igualdade. Como foi mencionado, né, mulher, homem, líder, servo, e principalmente olhando para um contexto internacional. As línguas não foram barreiras para que nós expressássemos essa igualdade mediante o Espírito Santo, diante de Deus, através dessa ceia de comunhão. E algumas palavras foram trabalhadas, né, expressando realmente essa igualdade. E os textos foram vários e vários textos, mostrando justamente essa ideia de os santos, né, e Paulo falando isso para Coríntios, Adelfos, Filos, Isóteles, igualdade sendo o fundamento. E é maravilhoso você olhar, tanto lendo Colossenses, quanto lendo Efésios, você percebe Paulo desenvolvendo esse argumento, até chegar ao ponto de escravos, de trabalhadores, de servos, do esposo, da mulher, dos filhos, o contexto, né, trabalhadores de uma forma geral, aplicando também para a igreja. Outro, Ivaldo, além de ser construída sobre igualdade, essa interdependência ela é construída sobre a comunhão. E aqui está algo libertador para a gente, ao estudar e aprofundar sobre essa palavra. O que nos mantém em comunhão não é simplesmente uma placa de igreja, não é simplesmente uma doutrina em comum, não é simplesmente uma afinidade, uma amizade, mas é algo muito mais profundo e inquebrável. A comunhão, ela é fundamentada, ela é sustentada em Cristo. Então, o que me une, o que me torna comum, em comunhão com vocês, e com o Ivaldo, e com vocês, é justamente aquilo que nos identifica e nos dá uma identidade, que é a cruz de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus na cruz. E quando você estuda sobre isso, e quando você se aprofunda sobre isso, isso é base para os relacionamentos na igreja. O que me capacita a desenvolver comunhão, mesmo à distância, mesmo aí no Pará, com a igreja aqui de Uberlândia, não é simplesmente o ministério em si, ou um projeto em si. É algo que é muito mais profundo que isso. Então, a koinonia, a comunhão, ela é em Cristo, e que me capacita e me mobiliza e me desperta e até mesmo me capacita para me relacionar uns com os outros. E quando Cristo é a base, isso tem todo um significado e todo um sentido para o perdão, para o relacionamento com qualidade e com sinceridade dentro do corpo de Cristo. Então, eu fiquei maravilhado realmente com esse estudo e com certeza impactou bastante minha vida também. Então, além de igualdade, além de comunhão, a interdependência, eu estou esquecendo de mencionar esses exemplos, né? Então, a comunhão, ele usou o pão e o cálice como um exemplo, né, da parte da ceia, ilustrando essa comunhão de um corpo, um só corpo, né? E o corpo de Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo na cruz, isso nos tornando comum, unido, em Cristo Jesus. Então, igualdade, comunhão. Terceiro, que é a ideia de serviço, né? A interdependência também é construída sobre o serviço, a diaconia de você, e aí é trabalhado isso de uma forma bem profunda também, mostrando o quão é diferente do que o mundo prega. Enquanto no mundo é o chefe, é o general, trazendo para o contexto eclesiástico, é aquele que serve, né, aquele que se doa, e essa é a base de ver a necessidade do outro e se colocar realmente como aquele que vai atender, suprir essa necessidade. E depois isso vai sendo
ampliado um pouco mais. E a metáfora ou a ilustração dentro da parte da ceia para exemplificar isso é o lava-pés, né? Esse serviço. Isso é muito interessante porque quando a gente aplica isso, né, na ceia, você tem, na verdade, você não tem uma diferença quando se está fazendo a ceia. Você tem lá um doutor PhD, Ultra Mega Power, XD. Olha, título não faz diferença. O cara é isso, aquilo, não tem. Então, além da igualdade, além da comunhão, há essa disponibilidade, essa disposição de servir. E o exemplo realmente é Cristo Jesus, como aquele que realmente serviu e deixou como modelo para a gente fazer. Próximo. Então, olha, além da igualdade, além da comunhão, além do serviço, a base para essa interdependência não é mérito, não é esforço, não é obra, é a graça de Deus. E é esse exemplo do que Deus em Cristo Jesus fez por nós. E graça, por definição, nós já sabemos que é esse presente ou esse favor imerecido, né? E é muito interessante, foi bem trabalhado esse exemplo, né? Ilustrando com presentes, dinâmicas sobre o presente, e de certa forma até eu fiquei incomodado com essa parte também, né? Porque quando a gente recebe um presente, desperta em nós alguns sentimentos, né? Ou algumas ações, assim, né? Algumas delas é essa generosidade de quem deu, né? Você percebe que foi lembrado, que foi reconhecido. Olha, dependendo do presente que você recebe, essa pessoa gastou tempo fazendo e elaborando isso, e, nossa, olha, ela lembrou de mim. E da parte de quem recebe, é despertado, é criado, ou surge em nós uma gratidão, né? E eu vou dar um exemplo, assim, simples, mas que toda vez isso me chama a atenção. Quando eu visito o Felipe em Campinas, não sei se é o Felipe, né, mas eu espero que ele participe disso, mas a Sabrina, ela gasta dinheiro, ela gasta tempo, fazendo uma geleia de morango, e ela faz um vidrão de geleia de morango e entrega para mim. Ela sabe que eu amo geleia de morango. Gente, isso comunica para mim, de uma forma bem simples, mas profunda, esse amor, essa generosidade. Ela parou o tempo, ela gastou dinheiro, eles gastaram dinheiro, né? E de uma forma realmente bem generosa, estenderam realmente esse favor, essa graça. E, de certa forma, o meu coração, ele se enche de gratidão, ao ponto de, como eu posso, de alguma forma, ser generoso com ela também, ser generoso com eles de uma forma recíproca. Então, essa interdependência, tendo como esse fundamento, né, que a gente mencionou agora, ela é coroada, ela é recheada desse exemplo que a gente está dando aqui. A graça de Deus sustentando tudo isso. Uma vez que nos alcança, nos tornando generosos, e o outro que foi alcançado com essa generosidade, sendo despertado a gratidão, e a gratidão despertando nesse a generosidade, e assim a gente tem essa reciprocidade acontecendo. E de uma forma prática, a gente pode experimentar isso, e tem experimentado essa interdependência na comunidade Zoe, comunidade Dulos, comunidade ou a igreja aqui do bairro Mansur, do pastor Rodrigo. A gente tem experimentado essa generosidade, essa gratidão e generosidade com reciprocidade com a igreja de Belém, com a convenção de Belém. Coisas têm acontecido que, principalmente para mim, gente, aqui no Sudeste, tem favorecido e muito vivenciar biblicamente a interdependência, né? Então, experimentamos, através da cooperação de CARES, o apoio financeiro para o período aqui que a gente teve da Covid-19, a gente pôde ter recursos para abençoar pessoas que não estavam tendo
recursos para alimentação, e a gente pôde fazer isso. Houve parcerias, né, e essa interdependência com a Igreja de Campinas, em questões burocráticas, como aconteceu nos últimos anos, né, em questões estatutárias, como tem acontecido, e até mesmo em questões jurídicas. Então, a igreja que tem como abençoar, tem abençoado aqueles que têm necessitado. E, consequentemente, a igreja de Campinas abençoado a igreja da Zoe, né, aqui de Uberlândia. E a mesma coisa acontecendo com a igreja aqui do Mansur. Durante um tempo a gente apoiou, inclusive o Felipe esteve lá apoiando, né, durante um ano, a igreja do Mansur. Depois disso, o Rodrigo voltou e a gente tem aproximado e tendo uma oportunidade dessa interdependência. Eu indo lá, poder apoiar, pregar algumas vezes, né, e ele, inclusive, domingo passado, teve dando suporte aqui na Zoe. A gente tem desenvolvido algumas ações, como vigílias de orações, né? Vai acontecer agora uma conferência de aconselhamento bíblico, né? E em parceria com o Mansur. E, então, passos têm sido dados para essa doutrina de interdependência construída sobre a igualdade, comunhão, serviço, envolvida com a graça, sendo praticada realmente com a gente. Eu sei, nas conversas com o Ivaldo, com o Soares, um pouco que eu acompanhei em janeiro, estando aí em Belém, naquele encontro que teve dos pastores, o quanto isso tem acontecido aí em Belém também, em Macapá. Né? E aí eu deixo aberto, esse é o versículo, né, de 2 Coríntios, capítulo 8, 3 e 4, onde o Davi, ele fundamenta toda essa argumentação dele, falando sobre a graça, sobre a comunhão, sobre o serviço, ou diaconia, sobre a igualdade, né, e desenvolve toda essa argumentação. Então, eu quero deixar isso, agora fecha com essa interdependência, tendo a ceia realmente como essa ilustração, ilustrando igualdade, lava-pés, serviço, põe o cálice, comunhão, isso tudo sendo possível e sendo sustentado pela graça de Deus. Então, abro aí, Ivaldo, Soares, para vocês exemplificarem um pouco como tem sido, de forma prática, essa interdependência, seja em Belém, seja em Macapá, e se eu puder acrescentar mais alguma coisa, é só vocês perguntarem aí. Bem, se você tem alguma pergunta, meu querido, eu acho que vocês que estão aqui também poderiam trazer vários exemplos de tudo aquilo que foi dito aqui nesse momento, né? Só aí da região nordeste do estado, eu vejo os movimentos lá em Macapá acontecendo, né? Aqui da ilha, na região da ilha, né? Aqui na Marituba, né? Alguns movimentos de aproximação, né, para desenvolver algo, coisas comuns, como a própria ceia, né? Isso, para mim, tem sido realmente um encanto e é uma materialização, uma materialização disso que nós temos aprendido, né, numa relação de interdependência. Para quem não sabe, né, eu falo sobre interdependência desde 2007, no contexto da convenção, né? Bem antes da gente, na Aliança Caris, tomar isso como um carro-chefe, podemos dizer assim. Tá? Então, eu fico encantado de poder ter alguém como o Davi, que pode escrever algo, né, sobre isso, e daqui a pouco a gente vai ter, talvez aqui em português, um livro específico, escrito por ele, falando sobre essa temática, biblicamente embasado, e que nós podemos realmente difundir aí ao redor ao Brasil e ao mundo, né? Então, fique à vontade aí, pastor Arthur, e qualquer outro irmão que está aqui nesse lugar para fazer. Eu acho que devemos dar prioridade para os irmãos, né, para exemplificar e também perguntar. Mas uma coisa que me deixou muito animado, muito alegre, encorajado mesmo em ver, é o que aconteceu, Ivaldo, aí recentemente nas igrejas de Belém, a ceia conjunta. Eu nunca tinha visto igrejas, né, celebrar a ceia do Senhor conjunto, unindo uma igreja com outra para celebrar a ceia. Isso
Isso é um exemplo muito especial, que nós precisamos experimentar isso mais vezes entre outras igrejas, né, de modo que seja possível, né, mas eu gostei muito lá, Marambaia com coqueiro, depois Marituba, né, com coqueiro e celebrando a ceia conjuntamente. Isso foi muito especial. Eu acho que isso demonstra, a ceia é um exemplo muito incrível para demonstrar toda essa igualdade que existe entre nós, né, para demonstrar também comunhão em Cristo que existe entre nós, e serviço que podemos oferecer para cooperar, as igrejas cooperarem umas com as outras. Boa noite, queridos. É o Luiz que está falando, Luiz com Z, viu? Nós tivemos o privilégio também de poder celebrar a ceia com a igreja da Marambaia. E, gente, foi um tempo assim muito especial para nós. Um tempo muito edificante, desafiador para todos nós. E foi muito bom poder celebrar com essa igreja, porque, como vocês estão falando aí, isso nos traz ânimo, nos traz desafios também, novos desafios, e nos traz alegria de poder celebrar com nossos queridos. E nós queremos, assim, já falei com o Salim, para a gente ter mais tempo juntos com essa igreja. Então, realmente, é um tempo muito bom, quando a gente se disponibiliza para, juntos com nossos irmãos, estarmos celebrando, né, a festa do amor. Meus irmãos, boa noite. Só falando sobre essa questão de cooperação, creio que aqui na Igreja do Pacoval nós temos muito a crescer ainda nessa área, mas Deus tem nos usado de uma maneira bem legal. O que eu tenho percebido, né, que a marca da igreja aqui no Pacoval tem sido generosidade. E pela graça de Deus, nós temos ajudado vários líderes, né, pastores, missionários, contribuindo financeiramente, né, mensalmente para alguns, em uma situação específica, nós ficamos sabendo, recorre a nós e nós temos ajudado, e isso tem sido uma bênção, né? A igreja participa com muita alegria desse apoio financeiro, né? Então, tem sido algo muito forte aqui na igreja e que a gente quer crescer, quer desenvolver muito mais nessa área de assistência, de contribuição, de ajuda. E graças a Deus, à medida que nós temos abençoado o trabalho em alguns lugares dessa forma, Deus tem nos abençoado, suprido todas as necessidades, e a gente dá graças a Deus por isso, né? Então, agora, pensando nessa questão de plantação de igreja, de cooperação, eu desafiei a igreja para a gente ajudar a trazer o pastor Leandro para a conferência da Atos 29, aqui na igreja, e aí a gente fez aí umas parcerias, né, a Igreja do Centro também participando, o corpo ministerial, conversamos na diretoria, e a gente está aí com 75% do recurso para trazê-lo, né, a passagem já está comprada, só falta acertar a última parcela, mas isso tem sido muito bom, né, vai ser ótimo para trazê-lo, ter comunhão com ele. O pastor Leandro fica muito tempo lá em Alagoas, né, sem interagir muito conosco. Eu tenho visto isso e a gente quer trazê-lo para perto, né, ir lá com ele também. Então, a gente está fazendo essa mobilização e o pastor Leandro vai chegar aqui conosco em Macapá para um tempo de comunhão e para esse treinamento com Atos 29 e certamente vai abençoar muito a vida dele, o ministério ali em Campo Alegre. Então, só isso que eu queria compartilhar, né? E fico feliz de ouvir o que tem acontecido nas outras igrejas também. Boa noite, irmãos. Peço licença também para compartilhar e pedir oração por algo que eu acredito que faz parte tanto da interdependência quanto do foco em treinamento de líderes, que é o projeto Kainos, um projeto do corpo ministerial da Igreja Evangélica dos Irmãos aqui do Brasil,
que eu acredito que a maior parte dos irmãos aqui nessa chamada já devem ter ouvido falar, que é a ideia justamente de recrutar, né, de convocar o maior número possível de jovens, tanto rapazes quanto moças, também pensando no potencial que as mulheres têm em servir ao Senhor com seus dons, para mentorear e treinar esses líderes nos seus potenciais, para que sirvam ainda melhor nas suas igrejas locais e nas outras possibilidades, portas que Deus abrir pela frente, né? Talvez até, quem sabe, novos pastores surgindo, novos missionários e missionárias se levantando através dessa oportunidade. Então, peço que orem por isso e divulguem também, porque as inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, então exatamente daqui uma semana. Então, divulguem em suas igrejas locais, nos grupos de WhatsApp, e orem por isso, para que Deus realmente use como interdependência, porque esses jovens, tem jovem de Uberlândia inscrito, tem jovens de Macapá, tem jovens do Pará, muitos no Pará inscritos, então vai ser uma boa experiência para todos eles terem essa interdependência, esse contato, né, através das videochamadas, das matérias, e também alguns projetos que, se Deus permitir, em julho, né, a gente vai estar fazendo também com eles, engajados em ações ministeriais juntos, né, talvez visitando plantações de igreja, ajudando em projetos, né, então vai ser uma experiência muito enriquecedora para esses jovens também. Orem por eles e, enfim, aos poucos a gente vai compartilhando com os irmãos o que a gente vai vendo Deus fazer através desse projeto também. Ok. Então, só para a gente concluir a nossa parte, para passar aí para o pastor Ricardo, caso você tenha pergunta, a gente vai estar à disposição, é claro. Essa questão específica sobre interdependência, né, quando nós saímos lá do Quênia, nós saímos com o compromisso de trabalhar isso a miúde, ou seja, com mais verticalização esse assunto para as igrejas como um todo. Então, provavelmente, algumas igrejas vai acontecer de forma presencial. Em outros momentos, provavelmente, a gente vai fazer um grande movimento online para poder verticalizar esse ponto. Por exemplo, a gente provavelmente vai trabalhar cada uma dessas vertentes que foram rapidamente, né, Neves, abordados aqui, para mostrar não somente a informação, mas também em que essa informação é baseada de uma forma mais vertical, mais aprofundada, né? Então, a ideia é fazer modular, online, e para aquelas igrejas que desejarem, a gente pode ir presencialmente fazê-lo, dependendo de como vai ser a questão da mobilidade, custo, essas coisas aí, tá? Então, Neves, Ivaldo, Soares, e, de repente, algum de vocês que queiram se aprofundar nesse material, a gente está fazendo a revisão da tradução, que é um manual grande, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, algumas folhinhas, né, para a gente poder trabalhar, e está sendo revisado em português, para poder disponibilizar, e se você quiser também atuar como moderador em alguma desses momentos, fale conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, tá? Então, Ricardo, passo a você aí a palavra. E a gente continua aqui. Se tiver alguma pergunta... Obrigado. Obrigado. Meus irmãos, eu quero agradecer vocês, tá? Primeiro, agradecer aqui o grupo, o trio aqui, tá? Neveston, Soares e Ivaldo. Obrigado aí pela apresentação, pelo material que foi preparado, e trazer esse relatório, né, do que é o fórum. Eu sempre lembro do pastor Soares, e às vezes a gente vai para esses encontros, né, e a gente volta e fica por isso, né, e o Soares é um exemplo para mim ele envia os membros da igreja dele, mas quando volta tem que dar relatório, né? E a gente tem adotado isso lá na igreja também. Tem sido bom, né? Então, esse foi um dos objetivos aqui, até porque a gente precisa, a convenção, como
a entidade, né, que é associada à CARES, a gente precisa realmente ter esse feedback aí dos irmãos, tá? Então, muito obrigado, realmente, por cada um de vocês aqui. Talvez tenha ficado aí algumas dúvidas, algumas coisas aí que queiram perguntar. Fique à vontade para perguntar aí para esse grupo, perguntar para nós aqui, tá? E a gente vai esclarecendo aí as dúvidas, tá? E como o Ivaldo falou, que não vai ficar só aqui nessa nossa reunião, tá? A gente vai aí chegar nas igrejas, fazer esses encontros online aí, como o Ivaldo falou, por grupo, tá? É só contactar conosco. Olha, Ricardo, a gente queria chamar o grupo para reunir a igreja aqui, né, pelo Zoom, online, só contactar que a gente organiza, tá? A gente organiza aí essas informações, tá bom, meus queridos? Ricardo, Então, oi, Ivaldo, pode falar. rapidinho, tá? Só para fazer um esclarecimento, para a gente não se atrapalhar nessas questões que envolvem representação e tá? Eu, Ivaldo, não sou representante da Aliança CARES no Brasil, tá bom? É importante que diga isso. A representação da Aliança CARES no Brasil é a Convenção Nacional, a pessoa do seu presidente, que é atualmente o nosso irmão Ricardo, tá? Então, o fato de estar no comitê não implica em representação, tá? A gente está lá para trabalhar, tá? Então, mas quem fala, quem busca, quem puxa, quem deve levar adiante, certo? As premissas e tudo aquilo que a Aliança CARES tem defendido no Brasil deve ser a Convenção Nacional, e é bom que a gente tenha isso bem esclarecido. Tá certo. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, eu sei que tem alguns aí tiraram. Bora, eu estou viciado em foto, não sei porquê. Bora tirar uma foto aí. Coloque aí a sua câmera aí, ligue a sua câmera aí, para a gente tirar aquela foto oficial dessa reunião, a gente postar aí nos grupos, tá? E depois a gente ora e eu vou deixar aberto aqui para você ficar à vontade aí, batendo papo aí, tá ok? Mas a gente vai orar e os irmãos que queiram sair, já fica à vontade, tá bom? Já? Podemos tirar aí? Tá todo mundo? Peraí, deixa aparecer aqui. Tem alguns que não estão. Deixa eu tirar aqui a foto oficial. Diga dízimo. Esse é antigo, né? Peraí. Ok, meus queridos. Quem gostaria de orar para encerrar esse tempo aqui com a gente? O irmão voluntário aí. Eu posso orar. Eu posso orar. Ok, pastor Soares. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, sempre queremos dar graças ao Senhor e queremos lembrar, Senhor Deus, do quanto que o Senhor tem sido bondoso, tem sido generoso para conosco. E essa generosidade, grande Deus, nós queremos aprender, Senhor Deus, a desenvolver gratidão ao Senhor e gratidão também, Senhor Deus, às pessoas e às igrejas locais que demonstram, Senhor Deus, amor, que demonstram essa maneira, Senhor Deus, recíproca de desenvolver, Senhor Deus, tudo isso que nós aprendemos, que temos aprendido uns com os outros. Nós queremos que o Senhor nos ajude a amar verdadeiramente uns aos outros e nos importar, Senhor Deus, com as necessidades que surgem no meio do seu povo, e de uma maneira prática, de uma maneira concreta, nós queremos, Senhor Deus, ser úteis nas suas mãos. Nos ajude com todo esse processo, Senhor Deus, de desenvolver nossa salvação e também, Senhor Deus, de poder cooperar e ajudar no processo de santificação uns dos outros. Muito obrigado por todos os pastores e líderes, os irmãos que estão aqui nesse momento, que puderam participar. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor continue abrindo a mente de cada um, Senhor Deus, para compreender melhor a sua vontade. E também, Senhor Deus, que cada dom, cada talento que o Senhor distribuiu entre nós, seja usado, Senhor Deus, para a edificação do seu povo e para a honra e glória do Senhor.
Muito obrigado por tão grande oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos. E queremos, Senhor Deus, concluir esse tempo, dando para o Senhor todo o louvor, toda a honra, a glória que o Senhor é merecedor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom descanso para todos, e que isso, Senhor Deus, seja desfrutado no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.